Boa noite, amados irmãos e irmãs, graça e paz. Com alegria nós estamos aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de cultuar o nosso Deus, de adorá-lo, assim como a palavra nos ensina, na beleza da sua santidade. E embora não possamos estar juntos fisicamente, nós podemos estar juntos em oração, através desses vídeos, através do diálogo entre nós, através de WhatsApp, através das redes sociais. Então nós louvamos a Deus pela oportunidade, que apesar de não podermos sair das nossas casas, nós temos a oportunidade de estar juntos, cultuando, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu quero deixar um texto bíblico que se encontra no Salmo de número 100, que diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico. Saiba que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de prestarmos culto ao Senhor, de podermos usar, Senhor, as nossas redes sociais, de podermos usar os nossos celulares, ó Deus, para que possamos anunciar o Teu nome, proclamar a Tua salvação. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos, ó Deus, que tem contribuído com esse trabalho. Ó Deus, Te agradecer, Senhor, por aqueles que têm enviado vídeos, ó Deus, mandando mensagens musicais. Nós Te louvamos, Pai, pela vida de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. Te pedimos em nome de Jesus, ser conosco, Pai, abençoa este culto, fala aos nossos corações, que a Tua palavra, que não volta vazia, mas faz aquilo que deseja ao Teu coração, que ela encontre espaço em cada vida, em cada coração, onde esse vídeo chegar, que vidas sejam ricamente abençoadas pelo Senhor. Fica conosco, Senhor, e usa as nossas vidas para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos Te pedindo também, aceita o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite. Prepara o nosso coração e a nossa mente para recebermos a Tua palavra. Que nada impeça que nós adoremos ao Senhor nesse momento. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos adorar o Senhor nesse momento, como o próprio Salmo nos convidou, quando ele diz: celebra ao Senhor com júbilo, com alegria, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico. Então que possamos adorar o Senhor, que possamos cantar, que possamos colocar a nossa vida nas mãos dele, sabendo que ele tem cuidado de cada um de nós. Então vamos louvá-lo nesse momento. Que Deus nos abençoe e continue falando ao nosso coração. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Homens, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus.
Nós vamos fazer um momento de dedicação de vidas e bens. E eu quero deixar uma leitura bíblica do livro de Malaquias, no capítulo 3, verso 10, que diz: Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Nós queremos, nesse momento, agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que têm contribuído, ó Deus, que têm permanecido depositando o seu dízimo, a sua oferta, transferindo. Eu quero incentivar os amados irmãos que continuem fazendo isso, porque embora nós não estejamos juntos ali na igreja, não estejamos abrindo o templo, mas as despesas administrativas da igreja, elas continuam. Então nós contamos com a fidelidade de cada um dos irmãos e vamos agradecer por aqueles que assim têm feito, em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs, ó Deus, que tem permanecido fiéis, ó Deus, e tem depositado, ó Deus, na conta da igreja os seus dízimos e as suas ofertas. Queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, sustentando, ó Deus, preservando os seus empregos, ó Deus, abrindo portas para aqueles que estão desempregados, para que em nome de Jesus possam também contribuir e assim a tua obra avançar, não somente aqui neste bairro, mas no nosso estado, no Brasil e no mundo. Sê conosco e abençoa a vida de cada um dos irmãos da nossa igreja. Nós entregamos a vida de cada um nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Glória e aleluia. Lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória e aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, aleluia.
toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. E eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Eu queria falar nesta noite sobre o tema como transformar provações em vitória. Como transformar provações em vitória. Eu vou ler o texto que diz o seguinte, do verso 1 ao verso 4. Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé de vocês produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros e não lhe faltem em nada. Antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de contar uma história. E a história, ela gira em torno da cenoura, do ovo e do café. Era uma vez a filha de um jardineiro que vivia se queixando da vida e do quanto era difícil seguir em frente. Ela estava cansada de lutar e já não tinha mais ânimo para nada. Quando um problema era resolvido, um novo aparecia e isso a fazia se sentir derrotada. O jardineiro pediu à sua filha para se aproximar da cozinha e se sentar. Então ele encheu 3 recipientes com água e colocou fogo. Quando a água começou a ferver, ele colocou uma cenoura em um dos recipientes, um ovo no outro e no terceiro alguns grãos de café. Deixou ferver sem dizer uma palavra enquanto a sua filha esperava impacientemente, sem entender o que o pai estava fazendo. Cerca de 20 minutos depois, ele apagou o fogo, tirou a cenoura da água, colocou em uma tigela, colocou os ovos em um prato e, por último, coou o café. Ele olhou para a filha e perguntou: "O que você vê?" "Cenoura, ovo e café", foi a resposta dela. O pai pediu que ela chegasse mais perto e tocasse a cenoura. Ela obedeceu e percebeu que as cenouras estavam macias. Em seguida, ele pediu que ela quebrasse o ovo. Ela tirou a casca e percebeu que o ovo estava duro. Por último, pediu que ela tomasse um gole de café. Ela experimentou, sorriu enquanto provava o seu doce aroma e perguntou humildemente: "O que significa isto, papai?" O jardineiro então explicou que os 3 tinham enfrentado a mesma adversidade, a água fervente. A cenoura entrou na água forte e firme, mas depois de passar pela água fervente, se tornou fraca, frágil de se desmanchar. O ovo, ele era frágil, mas a sua casca fina protegeu o seu líquido interior. Depois de passar pela água fervente, ele havia endurecido. Já o café, depois de passar pela água fervente, ele havia transformado a água. "Qual deles você é?" ele perguntou à sua filha. "Quando a adversidade bate à sua porta, como você reage? Você é como a cenoura que parece forte, mas diante da dor, diante da adversidade, se torna frágil? É como o ovo, que depois de passar pela prova, se torna duro e rígido. Ou você é como o café. O café mudou a água, que era algo que lhe causava dor. Quando a água ferve, o café atinge o melhor do seu sabor. Se você é como o grão de café, quando as coisas pioram, você reage e transforma para melhor as coisas ao seu redor." Por isso que nesta noite eu queria falar para você como transformar as provações em triunfo, em vitória. É interessante que quando nós observamos a palavra de Deus,
nós vamos perceber que a vida cristã, ela não é um mar de rosas. Nós passamos por aflições, nós enfrentamos lutas, nós passamos por dificuldades. A ilustração que eu trouxe nesta noite mostra que a cenoura, o ovo e o café, ele passou pelas mesmas provas, pelas mesmas dificuldades, mas eles tiveram reações diferentes diante dessas adversidades. A cenoura, que era forte, que era firme, ela se tornou frágil, ela se tornou mole. O ovo, que era mole, que era frágil, se tornou duro, se tornou rígido. E o café, ele acabou transformando a água em um delicioso e saboroso café. Como é que você tem reagido diante das adversidades, diante das lutas, diante dessa pandemia que nós estamos enfrentando, diante desse ambiente que nós temos que viver, temos que estar fechados dentro das nossas casas? Quando saímos de casa, temos que ter o maior cuidado, lavando as nossas mãos, usando álcool gel, colocando máscara, talvez usando luvas. Como é que você tem reagido diante das adversidades? Nós vamos perceber que nós, embora sejamos um povo especial, como a palavra de Deus nos mostra, mas nós não somos um povo isento de aflições. Nós vamos perceber que o povo, ali na época de Tiago, eles eram crentes, mas eram perseguidos. Eles eram crentes, mas eles foram dispersos. Eles eram crentes, mas tiveram seus bens saqueados. Eles eram crentes, mas são pobres. Muitos deles estão sendo oprimidos pelos ricos. Eles eram crentes, mas eles ficavam enfermos. Eles eram crentes, mas sofriam. A vida cristã, ela não é um mar de rosas. O próprio Jesus, ele vai nos ensinar que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós também iremos vencer. O apóstolo Paulo chegou a dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 7, que em tudo nós somos como um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Nós ficamos abatidos, porém não somos destruídos. Nós somos perseguidos, porém não desamparados, porque trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Por isso, Paulo ele termina esse capítulo dizendo: por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior ele se corrompa, o interior ele está sendo renovado dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que vemos, mas nas coisas que não vemos, porque as coisas que vemos, elas são temporais, mas as que não vemos, elas são eternas. Então nós, embora sejamos um povo especial para Deus, um povo que foi escolhido por Ele, que foi transformado por Ele, mas nós passamos por aflições. Então que nós possamos, em nome de Jesus, nos apegar à palavra e ter a certeza de que Deus ele não nos desampara, mas Ele sempre está conosco. Hoje talvez eu e você estejamos fazendo as mesmas perguntas. Por que um crente fica desempregado? Por que um crente fiel ele sofre com câncer? Por que um crente ele passa por provações amargas? Talvez nós estejamos nos perguntando por que nós estamos passando por essa dificuldade, por que nós estamos enfrentando essa adversidade. Mas o próprio Jesus, ele enfrentou todas as adversidades que nós enfrentamos. Ele passou por todas as lutas que nós passamos hoje. Então, a promessa da palavra de Deus é que, assim como ele venceu, nós iremos vencer também. Então eu quero que você tranquilize o seu coração, que você espere em Deus, que você tenha confiança em Deus, que você tenha a certeza absoluta no seu coração que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? A pergunta que nós fazemos hoje, nesta noite, é: como transformar as provações ou as tribulações em vitória? Se nós observarmos o texto, do verso 2 ao verso 4, Tiago ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé
que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Meus amados irmãos, as provações, segundo a palavra, segundo esse texto, elas são compatíveis com a fé cristã. Por que os crentes sofrem? Por que os crentes passam por provações? Por que sofrem prejuízos? Por que o crente fica em cima de uma cama? Por que são injustiçados? Por quê? Talvez essas sejam as nossas perguntas nos dias de hoje, diante dessas lutas, diante desses problemas que nós temos enfrentado. Mas, meus amados irmãos, Deus nos adverte no texto a esperar as provações. Nós entendemos que a vida cristã, ela não é um mar de rosas. Jesus ele já tinha nos advertido: no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo disse: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A palavra de Deus vai dizer também que todo aquele que quiser viver piedosamente, ele será perseguido. Então, é natural nós enfrentarmos as adversidades, nós passarmos pelas lutas. A certeza que a palavra de Deus ela nos traz é que nós passaremos pelas adversidades, mas nós temos um diferencial. Nós temos o Senhor que age em nosso favor. Nós temos um Senhor que nós podemos apelar, que nós podemos clamar, que nós podemos depender, que nós podemos confiar, que nós podemos entregar as nossas causas nas mãos dele. Então, o grande diferencial é saber como você, como eu, como nós iremos reagir diante dessa pandemia, diante dessas dificuldades na vida social, na vida econômica, diante do dia a dia, das coisas que vão nos faltando. Como é que nós iremos reagir diante de tudo isso? Então, a Bíblia não nos isenta disso. Ela mostra que nós iremos passar por isso. Mas é importante que nós mantenhamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a certeza de que Ele está no controle das nossas vidas. Também vai nos dizer que as provações que nós enfrentamos, elas são variadas. Há provas fáceis, há provas difíceis que nós enfrentamos, há provas que são maiores do que as nossas forças, há provas que ficamos sozinhos, como Jesus ficou lá no Getsêmani. Então, cada um enfrenta as provações de uma forma, cada um enfrenta as dificuldades do dia a dia. Alguns, por exemplo, têm perdido entes queridos, outros têm estado na prova, enfrentando essa pandemia, essas adversidades, sendo um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida daqueles que se internam ali no hospital. Outros têm ficado trancados dentro de casa, porque não podem sair. Outros têm colocado a cara para bater e têm ido lá fora para fazer a segurança da população, para que não falte o alimento, para que estejam nas estradas, para que estejam entregando as coisas na casa das pessoas. Então, cada um passa por provações, elas são variadas. Todos nós estamos sujeitos, e por isso que a palavra de Deus ela vai nos apontar, vai nos mostrar que Deus ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que está fazendo com a nossa vida. Ele é como um pintor. Ele está esculpindo em nós a beleza de Jesus. Que você possa crer nisso nesta noite, em nome de Jesus. Que você possa depositar sua confiança. E que as provas elas são variadas. Mas que o pintor, que é Jesus, ele está esculpindo em nós a beleza dele. Para que possamos a cada dia ser mais parecidos com ele. Para que possamos a cada dia entregar a nossa vida nas mãos dele, para que sejamos como aquele vaso na mão do oleiro, onde o oleiro ele faz e desfaz o vaso quantas vezes ele desejar, para que assim o vaso seja perfeito. Que nós possamos ser a cada dia moldados pelo Senhor, transformados em nome de Jesus. Quer dizer também que as provações elas são passageiras. As provações elas não vão durar a vida toda. O texto vai dizer: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Então nós estamos passando por provações, mas nós não vamos ficar a vida toda passando pelas provas.
A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, eu creio que em nome de Jesus, tudo isso vai passar. Nós venceremos mais esse problema, mais essa dificuldade. E em nome de Jesus, eu creio que nós sairemos mais fortes em nome de Jesus. Nós sairemos melhores servos de Deus, melhores pais, melhores filhos, melhores esposos. Para as mulheres, elas sairão melhores esposas, melhores mães, para a honra e para a glória do nosso Deus. O texto vai nos apontar também que as provações elas são pedagógicas, elas nos ensinam. Sempre diante das provações, procure perguntar para você mesmo: o que o Senhor ele quer me ensinar diante dessas provas que eu estou passando? É interessante, meus amados irmãos, que nas provações da nossa vida, a nossa fé é testada para mostrar que nós temos uma vida realmente transformada por Deus. Se os irmãos observarem o verso 3 do texto, diz: sabendo que a provação da vossa fé produz em vós perseverança. Eu quero dizer aos amados irmãos, aos amados ouvintes também, que Deus, Ele está no controle da nossa vida. Tudo que Deus permite acontecer em nossa vida tem um propósito. Diz o apóstolo Paulo: sabemos que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diz o apóstolo Paulo que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Diz também lá no texto que Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. Em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Ele trabalhou em Abraão, ele trabalhou em José, ele trabalhou em Moisés. Antes de trabalhar através deles, Deus ele trabalhou na vida deles para que eles pudessem ter a vida transformada, para que pudessem enfrentar as provações, as adversidades e assim se fortalecerem no Senhor e estarem prontos para fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. Vai nos dizer também que a provação da vossa fé produz em vós a perseverança. Meus amados irmãos, a perseverança ela visa a nossa maturidade. Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 3 a 5: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz a perseverança. A perseverança ela produz a experiência. E a experiência não nos confunde, porque o amor de Deus ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, a tribulação ela nos leva à maturidade, a termos experiências com Deus, a perseverarmos, a não desanimarmos diante das aflições, diante das provações, diante das lutas que nós enfrentamos na vida. Então, nós temos essa certeza em nosso coração. Os crentes, que geralmente eles são imaturos e não aprendem com as dificuldades, eles geralmente colocam em risco a sua própria vida. Eles fazem coisas que desagradam a Deus. É por isso, em nome de Jesus, permita em nome de Jesus que a sua vida seja moldada pelo Senhor, que diante das provas que nós temos enfrentado, que em nome de Jesus nós alcancemos a maturidade cristã em nome de Jesus. E a gente vai perceber, por exemplo, que Abraão ele coabitou com Agar por causa da sua imaturidade. Nós vamos perceber que Moisés matou o egípcio e Pedro quase matou Malco. Eu quero dizer aos amados irmãos que maturidade não se alcança apenas lendo um livro. É preciso, muitas vezes, nós passarmos pelas provas. As provações, elas visam também a glória de Deus. Temos alguns exemplos disso na Bíblia. Nós vamos perceber, por exemplo, que o cego de nascença, Jesus disse que ele nasceu cego para que nele se manifestasse a glória de Deus. Nós vamos perceber de Lázaro, Jesus dizendo: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus.
Jó, ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Então, que diante dessa pandemia, diante dessas lutas que nós temos enfrentado, diante dos problemas econômicos, diante das dificuldades com as nossas crianças que não podem ir até a escola para estudar, diante de muitos trabalhadores brasileiros que não podem ir até o seu local de trabalho para trabalhar, que não podem estar lutando para buscar o seu pão de cada dia. Em nome de Jesus, eu creio que tudo isso que nós estamos passando é para que o nome de Jesus seja glorificado. Que você aproveite esse tempo para orar mais, para ler mais a palavra e para, em nome de Jesus, anunciar as suas experiências com Deus. Mostre ao mundo que Jesus ele tem trabalhado em você e que tem usado essas dificuldades, essas lutas que nós temos enfrentado, para que você seja um melhor servo, uma melhor serva, para que você seja um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor filho, uma melhor filha, um melhor crente, uma melhor crente, em nome de Jesus. Que tudo seja para a glória de Deus, essas adversidades que nós estamos passando. Qual deve ser a atitude com que vamos enfrentar as provações da vida? Tiago, ele responde: tende por motivo de grande alegria. Em vez, meus amados irmãos, de murmurar, em vez de reclamar, em vez de ficar amargo, em vez de enfiar-se numa caverna, nós devemos nos alegrar intensamente, porque a nossa alegria, ela não depende das circunstâncias. Nós nos alegramos apesar das circunstâncias, porque a nossa alegria, ela vem de dentro. Ela é Cristo que habita em nós e que age através de nós. Essa alegria é a confiança segura na soberania de Deus, de que Ele está no controle, Ele sabe o que está fazendo e sabe para onde está nos levando. A minha oração nesta tarde, em nome de Jesus, é que as nossas vidas, elas caminhem em um degrau de glória, mas num degrau de glória, e alcancemos as vitórias em nome de Jesus. Na certeza de que, apesar das provações, apesar das lutas, a minha atitude, a minha reação como crente em Cristo Jesus, como servo do Senhor, como uma pessoa que depende, que confia em Deus, é de ter a certeza de que a vitória é certa em nome de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo disse lá no livro de Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que intentou contra o seu próprio filho, antes não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Antes foi Cristo Jesus que morreu e ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Nós somos entregues como ovelhas ao matadouro todos os dias. Mas em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque a promessa do Senhor é que a Tua palavra ela não volta vazia, mas faz aquilo que deseja ao Teu coração. Nós queremos, Pai, colocar diante de Ti a vida de cada uma das pessoas que estarão ouvindo essa mensagem, cada uma das pessoas que estarão prestando culto ao Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra ela sirva de ânimo, ela sirva de força, ela encoraje cada um dos teus filhos e das tuas filhas a permanecerem fiéis, a permanecerem firmados no Senhor. Ó Deus, abençoa a nossa vida e ajuda-nos, Senhor, diante das tribulações, diante das aflições, a permanecermos firmes no Senhor, certos em quem temos crido, certos de que daquilo que a Tua palavra nos ensina, que desde a antiguidade não se viu nem com olhos se percebeu um Deus além de Ti, que trabalha para o bem daqueles que em Ti esperam. Nós esperamos no Senhor, por isso entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, a nossa família, a igreja do Senhor e a vida de cada uma das pessoas que nos ouvirão neste dia. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém e amém. Que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus e que essa palavra
ela fica em nossos corações. Cobre-me, Senhor, com as tuas mãos. Venha me esconder, Senhor. Pela fé, Sobre a tempestade eu voarei, sobre as as águas, sobre todas as coisas. descansarei, pois sei. Minha alma está segura em ti. Só ela sabe. Sabe bem que Cristo vive está. Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei. Se trovão no mar, Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse culto que acabamos de prestar a Ele e desejando a todos os amados irmãos e irmãs, aos nossos amigos que estarão assistindo esse vídeo, uma ótima semana, que Deus nos abençoe, que em nome de Jesus, em breve nós estejamos todos reunidos, tendo a oportunidade de apertar a mão, de nos abraçar, de nos rever, e em nome de Jesus eu creio que isso não demorará muito. Em breve nós estaremos juntos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e reconciliadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos nós e sobre todos nós permaneça hoje e para todos sempre.
Amém, amém e amém. Uma ótima semana, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.